Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Começa agora mais um Fora dos Autos, um programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. Aqui ao meu lado, virtualmente, para debater decisões que causam polêmica, estão os advogados Adriano Soares da Costa e Fabiana Barroso. E hoje a gente vai fazer uma retrospectiva, um compilado de alguns dos assuntos jurídicos mais polêmicos desse 2022. Já já eu cumprimento os nossos convidados, porque você que está nos assistindo nesse último episódio de 2022 merece toda a nossa consideração. Afinal, não é todo mundo que se interessa pelos assuntos jurídicos e políticos nesse período. Então eu tenho um presente para você que quer acompanhar a Gazeta do Povo mais de pertinho. Um presente não, 3. Se você assinar a Gazeta do Povo agora, você vai ganhar acesso a um curso exclusivo sobre conservadorismo com o escritor Francisco Scorsin, um e-book sobre os pensadores que orientam a visão do Rodrigo Constantino e uma coletânea de artigos sobre o legado de Olavo de Carvalho. É só clicar no link da descrição aqui do vídeo. Mas vamos lá, então. Quando a gente se dispôs a produzir o Fora dos Autos, a gente queria levantar um debate acerca das principais decisões judiciais que mexem não só com o dia a dia de todos nós brasileiros, mas com os rumos da democracia, da liberdade. E ao longo desses meses a gente teve grandes exemplos de como essa discussão é necessária. Vamos começar com um caso bem emblemático para quem é jornalista, principalmente. Claro que tivemos casos bem recentes de censura que são um indicativo de que a situação é bastante grave. Mas talvez o início dessas decisões aí tenha se dado com a derrubada de canais e desmonetização de quem fazia a cobertura, mas que tinha um viés mais alinhado com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Fabiana, boa noite. Impossível não pedir para você comentar o caso do Ala dos Santos. Boa noite, Rosana. Boa noite, doutor Adriano, e boa noite a todos que estão nos acompanhando. Nesse último programa de um ano que eles não deixaram, né, que não falássemos deles, e principalmente aí a gente precisa dizer a verdade, mas com protagonismo aí do ministro Alexandre de Moraes, que acumulou a função no TSE e no STF. Mas, se falando do Alan dos Santos, eu ainda trato esse tema com bastante tristeza. Um jornalista, né, para quem não sabe, não sei se alguém ainda não saiba, tinha o canal, um dos donos do canal Terça Livre, um sucesso, um fenômeno no YouTube, tinha patrocinadores, já estavam numa fase onde estavam numa sede fazendo estúdios, já tinha até jornalista contratado, jornalista mesmo, tá, gente? Um pessoal interno que trabalhava, ou seja, uma empresa constituída normalmente. E essa empresa foi perseguida, né, antes de ser o próprio Alan dos Santos, a empresa em si, o Terça Livre, foi perseguida pelo que a gente tratou ao longo do tempo aqui, o tal de lawfare, né, usar instrumentos jurídicos para a perseguição política, e acho que o caso Terça Livre acho que é o símbolo, infelizmente, do Brasil contemporâneo em relação à injustiça no Brasil. Muitos tratam ainda o Alan como blogueiro, aí falando do Alan especificamente, mas o Alan é jornalista e ele esteve, como você falou, Rosana, à frente, muito próximo ali ao presidente, tinha aquelas movimentações todo domingo, que o presidente Bolsonaro carregava até a bandeira do Brasil com a bandeira de Israel, e o Alan era um dos principais, e o Terça Livre, um dos principais canais que cobria todas essas movimentações, e isso incomodou. Então, começou ali, né, quando a gente teve aquele fatídico dia lá, eu só não recordo a data especificamente, onde houve aquelas buscas e apreensões, ao meu ver, absurdas, que começou um dos primeiros inquéritos, o tão fatídico inquérito do fim do mundo. E o Alan foi uma das pessoas que teve a Polícia Federal na porta da sua casa, seus equipamentos, né, seus equipamentos pessoais, foram recolhidos, como de tantos outros. Eu sei de outro personagem desse tempo, que é o Bernardo Kister, esse eu sei, porque eu converso às vezes com o advogado é meu amigo, e, por exemplo, eu sei que no caso dele, até hoje, os equipamentos não foram devolvidos, né? Então é uma coisa assim, de ficar pasma, porque a gente vê coisas ilegais, tanto no macro quanto nas coisas mínimas. Então, e o Alan teve que sair do Brasil, ele está nos Estados Unidos, está trabalhando como jornalista,
E ainda, além de toda a perseguição que nós temos aqui, jurídica, em relação à figura do Alan dos Santos, tivemos uma questão de ser um mandado de prisão, a questão da Interpol, e aí o que sabemos, porque ninguém sabe com profundidade, porque o acesso aos autos continua da mesma forma, né? Picadinho e só parte integral, então ninguém sabe muito, mas o que sabemos é que, de certa forma, nos Estados Unidos, ele está lá com o procedimento tentando legalizar, ele não está de forma ilegal, mas tentando legalizar essa parte, e não foi recebido, então não há qualquer notícia verídica de que ele está incluído na lista da Interpol, a lista vermelha, né, de procurados. E isso até fez com que ele fosse recentemente lá à porta, onde estava reunido alguns ministros, estava o próprio Alexandre de Moraes, ele fez um desabafo falando dos filhos, para a gente entender que a justiça, né, tudo que a gente fala aqui, sempre tem a vida das pessoas de forma indireta ou direta. Eu lembro quando eu fiz direito, um dos professores lá do primeiro ano chamou a atenção para isso, falou, vocês que estão começando, serão os futuros advogados, futuros juízes, futuros delegados, o pessoal que, né, que vai entrar para a carreira jurídica, vocês têm a responsabilidade da vida das pessoas, muitas vezes, em suas mãos. E eu levei a sério, e como é sério isso. Então, decisões ao arrepio da lei acaba dando frutos e frutos horripilantes, e esse é um deles, né? Quando eu falo do Alan, me vem a tristeza, porque eu sei que o Alan está longe dos filhos, a filhinha do Alan tem problemas de saúde, e isso é um tempo que ele jamais vai recuperar. Então, a justiça jamais vai poder devolver ao Alan dos Santos o que ele está perdendo e o que ele perdeu em relação à empresa, mas no aspecto pessoal aí, ele é uma pessoa forte, porque a vida dele foi devastada. Então, um caso emblemático ainda não solucionado, mas ainda eu espero e acredito na justiça e que um dia irá se cumprir. Vamos aguardar, mas é triste falar do Alan. Bom, a gente teve também, durante o período eleitoral, especialmente, grandes veículos como a Gazeta do Povo, com posts na internet que traziam informação censurados pelo nosso judiciário. A gente teve até casos de censura prévia, e com a desculpa de que o processo eleitoral era o motivador principal. Adriano, bem-vindo. Será que era só a eleição mesmo que motivou essas decisões? Boa noite, Rossana. Boa noite, Fabiana. Olha, nós estamos vivendo um processo mais amplo que vem se agravando. A questão do lawfare, que Fabiana mencionou, a utilização, lawfare é isso, a utilização de instrumentos jurídicos para uma guerra política, utilizando inclusive também a opinião pública. E nós temos tido uma mudança grande no cenário jurídico, em toda a experiência e tradição nossa republicana pós-democratização. Essa questão da liberdade de expressão, que é muito importante, mas também que vem sendo cada vez mais sido objeto de um cerco judicial, mas o mais grave ainda também é que nós temos tido violações das nossas liberdades públicas de um modo geral, através de alguns mecanismos que excluem as pessoas do próprio poder judiciário, do direito à jurisdição. Até para porque, veja, o direito penal, Rossana, ele foi estabelecido, as estruturas jurídicas, dogmáticas dele, institucionais, com uma finalidade. Para que serve o direito penal? As pessoas podem pensar assim, o direito penal serve para punir. Não é verdade. O direito penal tem uma finalidade muito mais forte. É limitar o poder de punir do Estado. É o inverso. Antes digamos assim, das instituições do direito penal, antes do Delito e da Pena, que é um livro do Beccaria que inicia o positivismo penal, como é que as coisas eram feitas? Era o rei que determinava. Você não precisava de lei, você não tinha o primado da legalidade, você não tinha devido processo legal, você não tinha garantias de direito e defesa, você não tinha nada. Era a vontade de um só que determinava o destino das pessoas. Era o soberano, o imperador, o monarca, a visão absolutista. O direito penal e o direito processual penal visaram justamente criar
limites à atuação do Estado no exercício do poder de persecução do penal e de aplicação de penas. Então, todas as garantias que nós temos hoje na Constituição, princípio da legalidade, princípio da irretroatividade, o princípio da anterioridade da lei penal, não há pena sem lei anterior, não há crime sem lei anterior que o defina. Tudo isso, Rosana, são garantias que não são só da Constituição, estão encravadas na civilização ocidental e na cultura dos povos, foram conquistas. Esse caso, por exemplo, do Alan dos Santos, é um exemplo de violação a todos esses princípios e normas civilizatórias e de garantias constitucionais de proteção às liberdades públicas. Ninguém pode ser, diz a Constituição, ser suprimido ou retirado os seus bens, seu patrimônio, sua vida, sem o devido processo legal. Esses casos são casos que nunca se transformaram em processos penais. São casos, a maioria deles, que estão na condição de inquérito, de investigação que perdura indefinidamente. Não sei se a Fabiana pode informar, mas que eu saiba, não existe nenhuma ação penal, por exemplo, contra o Bernardo Kristen, que ela citou agora. Não existe nenhuma ação penal decorrente dessas investigações contra o Alan dos Santos, jornalista. Essas sanções, na prática, são sanções, quer dizer, são limitações ao exercício das liberdades de locomoção, tanto de acesso ao patrimônio, de acesso às redes sociais, a limitação de monetizar o próprio trabalho, portanto, limitando o exercício da atividade econômica. Na verdade, o que antigamente se falava em pastelar jornal, foi isso que foi feito com o Terça Livre. Então, essas medidas todas estão sendo tomadas monocraticamente no âmbito ou seja, por um único juiz, no âmbito de um processo de investigação, um inquérito de milícias digitais, um inquérito de atos antidemocráticos, que não se converte, que ele vem sendo prorrogado ao longo do tempo. Nessa brincadeira já são 2 anos de inquérito aberto sendo prorrogados, e que não se convertem nem em ação penal, nem tem, na sua maioria dos casos, a participação do chamado dono da ação penal, que é o Ministério Público. Então, salvo o melhor juízo, engano meu, por exemplo, esses atos que vêm sendo aplicados cautelarmente, portanto, sem uma ação penal, mas como medidas preparatórias, pedidas pela Polícia Federal por um dos seus membros, indicados inclusive pelo próprio ministro, que compôs, digamos assim, uma assessoria de Polícia Federal própria. E ele, então, determina essas medidas, são medidas que não estão no âmbito judicial. Então, você não tem nem como exercer o direito de defesa, porque essa fase, Rosana e Fabiana, e vocês que nos assistem, essa fase é uma fase em que não há exercício de direito de defesa. É uma fase de formação de provas, de formação ainda, é uma fase investigativa, que a gente diria pré-processual. Então, mas você, nessa fase, que é unilateral, que não tem o chamamento para outra parte se defender, e, portanto, e vem sendo praticados atos cautelares que, na prática, implicam em aplicação de uma sanção disfarçada, você fica à margem do direito, à margem das garantias constitucionais. E tudo isso sobre o qual eu falei, princípio da anterioridade da lei penal. Quais são os crimes? Que atos são esses antidemocráticos, esses crimes de opinião? Qual é a tipificação penal dessas condutas? Então, qual é, dentro dessas medidas tomadas, qual o papel do Ministério Público, que muitas vezes vem e diz nos autos que aquelas provas já são ilícitas porque estão contaminadas na forma em que elas foram produzidas? Aconteceu esse caso, por exemplo, em que a Procuradora-Geral de Justiça da República, aliás, a vice-procuradora Lindura, em pareceres, pediu, por exemplo, arquivamento de processos, ou dizendo que não havia ali interesse em persecução penal,
Naquele caso dos empresários, ela, inclusive, nos autos, vejo a representante máxima do Ministério Público, vem nos autos e diz, essas provas colhidas em face desses empresários, sem o consórcio do Ministério Público, baseados apenas em notícias de jornal, são provas ilícitas. Pede o arquivamento, inclusive, do procedimento, e o procedimento prossegue, e o parecer dela é desconsiderado. O próprio Ministério Público, que seria o dono da ação penal, responsável pela persecução criminal, vem sendo alijado desses procedimentos. Então, de um lado, o Ministério Público, como custos legis, e os advogados de defesa não têm acesso a esses autos. Então, o caso, sabe, Rossana, do blogueiro, eu vou fazer uma provocação, inclusive, do blogueiro Alan dos Santos. Veja só, viu, Fabiana? Você falou bem, o Alan dos Santos é jornalista. Mas vem uma questão, quem hoje é jornalista e quem não é? Porque o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu pela não obrigatoriedade para o exercício do jornalismo, diploma de jornalismo. Estou errado, Rossana? Está certíssimo. Então, ora, se não existe mais a formação de jornalista com diploma exigido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, convencionou-se que jornalismo é praticado, jornalista é aquele que exercita o jornalismo. E quem é? E o jornalismo o que é? Jornalismo é a veiculação de notícia ou de opiniões sobre fatos da vida. Então, a própria sistemática que o Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar o jornalismo e entender que os cursos não são obrigatórios, perdeu de sentido em fazer essas distinções. Eu sou jornalista. Jornalista por quê? Porque está associado a uma entidade de jornalista, uma entidade de classe, isso não qualifica ninguém como jornalista. Percebe? Então, na verdade, hoje, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, o jornalista é quem está exercitando, por meios de comunicação, atividades afetas ao jornalismo. E aí, nisso, se inserem todos. O economista que está atuando, o advogado que está atuando, ou alguém da área jurídica que está fazendo os comentários em programas. Nós aqui estamos exercitando atividade eminentemente jurídica? Não. Nós estamos aqui como comentadores, mas também exercendo o jornalismo opinativo. Nós estamos fazendo uma crônica do cotidiano, né, usando a imprensa. Aqui nós estamos na Gazeta do Povo, atuando. E veja, nós não estamos sendo entrevistados pela Rossana, nós estamos fazendo juntos, né, Rossana, um programa que é o Fora dos Autos, em que os temas são trazidos, são provocados, a gente discute com viés jurídico e jornalístico também. Então, essa é a grande mudança. Quando a gente fala em verdadeira imprensa, em falsa imprensa, eu vi isso, por exemplo, no discurso do ministro Alexandre de Moraes, na diplomação do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, candidato eleito, ele novamente fala sobre a verdadeira imprensa. E qual é a verdadeira imprensa? É o consórcio de notícias, né? A Gazeta do Povo, por não fazer parte do consórcio, é menos imprensa, ou eu diria, ou é mais uma imprensa muito mais qualificada, porque é independente. Então, a Gazeta do Povo, com a história que tem, com o jornalismo sério que faz, independente. Então, essa é a grande... Nós estamos vivendo, portanto, um momento, como você coloca, Fabiana expôs aí, um momento que é de quebra do império da lei. O império da lei, no sentido, é uma terminologia antiga. Nós diríamos hoje do império do direito, do império da Constituição, das garantias e direitos individuais como proteção do cidadão em face do Estado. O direito penal, que também é essa proteção. Por quê? Porque você só pode ser sancionado se a sua conduta foi ilícita, definida por lei anterior, que defina essa conduta, e garantido o direito de defesa e o devido processo legal. Nada disso está acontecendo. E você quebra também o império do direito quando, no final das contas, você passa a ter procedimentos que são simplesmente à margem da Constituição e da legislação. Então, esse aqui é o grande desafio dos momentos que estamos vivendo. Nós não estamos só no programa Fora dos Autos. Aqui no programa Fora dos Autos, nós estamos vendo
a realidade jurídica fora da Constituição. É verdade. Bom, a gente continua nesse assunto de eleições para lembrar a história do deputado Fernando Francischini, que perdeu o mandato por um vídeo postado em 2018, em que ele questionava a integridade das urnas. Essa foi uma consequência bem tardia, né? Nosso especialista em direito eleitoral aí pode comentar esse caso. Já tinha visto algo assim, Adriano? Olha, na época, Rosana, em primeiro lugar, essa figura do vídeo que discute a integridade do sistema ser motivo de cassação de mandato. Nunca foi. Não existe no direito eleitoral nenhuma tipificação para esse tipo de conduta que gerasse perda de mandato. Isso não é abuso de poder, isso não é uso indevido, isso não é abuso de poder político, não é abuso de poder econômico, não é fraude, não é corrupção. Isso poderia ser encaixado como stentor de uso indevido dos meios de comunicação social. Nesse caso, e foi essa a colocação que se fez, a pergunta é: onde está aí a gravidade das circunstâncias que levasse a um desequilíbrio da eleição em favor do candidato? Porque é só disso que se trata uma cassação. Você tem que mostrar que aquela conduta ela não é só grave, mas ela é grave para desequilibrar o pleito, favorecendo o candidato. É essa a lógica. E acho que vale lembrar que o vídeo foi feito nos últimos momentos da eleição, né? Não foi um vídeo que entrou de manhã, por exemplo. Né? Por exemplo, você imagina o seguinte: um candidato ele não pode discutir a própria integridade do sistema no qual ele concorre. Isso é a base da democracia. Então, o Tribunal Superior Eleitoral buscou converter isso no maior ilícito antidemocrático da nossa República, discutir o sistema eleitoral ou questionar o sistema eleitoral. E daí você cassar um mandato eletivo, não havia e não há base jurídica para isso. Não existia e não existe nenhuma norma que isso, discutir o sistema eleitoral, signifique benefício que altere o equilíbrio do pleito. Não existe. Então, na verdade, naquilo ali, ficou dito, inclusive na época, em entrevistas, e aí, Fabiana, é uma outra questão, é o tal do uso do lawfare, assim, eu estou dando um recado. Francischini foi o famoso boi de piranha. O caso Francischini, em situação normal de temperatura e pressão, não caberia nem a ação, nem a discussão sobre isso. Mas ali se queria dar, na verdade, era um recado ao presidente da República que vinha ao longo do mandato discutindo esse assunto das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral. Então, o Francischini foi o caso que se dizia assim: quem discutir processo eleitoral, sistema eletrônico de votação, a qualidade dele, corre o risco de ter a sua candidatura impugnada ou perder o mandato eletivo. E, aliás, o ministro Alexandre de Moraes deixou isso muito claro em discursos seus de posse no Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que poderia ter cassação de registro quem utilizasse de fake news, e entre as fake news mais graves, catalogadas, estaria a discussão sobre o sistema eletrônico de votação. Então, na verdade, o caso Francischini deixou de ser um caso propriamente jurídico para se transformar no direito eleitoral do inimigo. Nós temos o direito penal do inimigo, temos o direito eleitoral do inimigo, ou seja, você trata determinadas pessoas como se fossem não cidadãos, como se fossem adversários ou inimigos da democracia e da república, e aplica a eles um direito penal ou normas sancionatórias, negando-lhe o direito de defesa pleno. É mais ou menos o caso dos terroristas. Alguns propugnavam aqueles casos dos terroristas de Guantánamo, em vez de ser julgado pela justiça americana propriamente, vai ser julgado lá na ilha, em Guantánamo, numa justiça à parte, com uma série de limitações, e a própria justiça americana atacou isso e fez com que os maiores terroristas fossem julgados pela própria justiça americana. Nós, no Brasil, não. Nós estamos exercitando, assim, uma situação bastante anômala. É o direito penal do recado, o direito penal do exemplo, o direito penal do boi de piranha, o direito penal do inimigo. Se eu quero
constranger determinadas condutas políticas ou discussões políticas, eu elejo alguém para CRIF, uno, foi o caso do Francisquini nessa ação, e dou o recado, ó, tá aqui, eu fiz uma linha demarcatória. Se quem questionar o sistema eleitoral no processo eleitoral, correrá o risco de ter o seu mandato cassado. Foi isso que se fez naquele julgamento. Bom, e tão tardio, né? A gente teve também uma decisão envolvendo o grupo de empresários de Santa Catarina, que também são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A gente comentou bastante esse assunto também aqui no programa, né, Fabiana? Sim, porque também foi escandaloso, continua sendo. Primeiro, a gente teve também, muito bem comentado aqui pelo doutor Adriano, só para dizer em relação ao Francisquini, realmente fechou o assunto, é exatamente o que ocorreu. Dos empresários, a gente tem uma inserção de uma novidade aí, que eu nunca gostei, que é você acolher provas que, sabidamente no direito, elas seriam tidas como imprestáveis. Então, como é que começa isso? Com uma denúncia, ninguém sabe direito como, mais uma vez, como que se chega às coisas no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, seja no TSE ou no STF, mas com uma denúncia, um vazamento de conversas de pessoas ali no WhatsApp. E aí, o que a gente tem por lei? A gente tem por lei a equiparação, né, de conversas do WhatsApp com sigilo de correspondência, que é um direito constitucional. Eu vi alguns julgados anteriormente aí em relação à questão política, partidária, de empresários, etc., mas havia condenação e as provas eram imprestáveis. A gente viu também recentemente até o Supremo garantindo que em relação ao sigilo até de traficantes, né, famosos, nossa, que dificuldade que se tem para conseguir, às vezes, a quebra do sigilo de correspondência de WhatsApp, né, que é o que equiparado, quando se trata de crimes bem graves. Então, neste caso, a gente teve todos os absurdos possíveis. A admissão daquela conversa que foi falada num veículo de imprensa, entre aspas, né, que para mim é mais um panfleto da esquerda, com a denúncia de que, então, empresários teriam dado joinha por algo que eles estavam conversando, aquilo era no âmbito particular de cada um, mas eles tiveram as sanções como se tivessem feito um crime muito grave. Então, sanções ali, derrubada de contas das redes sociais, que muita gente hoje está se questionando isso, e já existe até psicologia estudando esse fenômeno, mas é grave, porque a gente vive de forma virtual, em muitas relações, que nem a nossa, que nós passamos quase um ano convivendo. Então, a nossa relação é virtual, mas isso não deixa de ser profundo, verdadeiro, etc. Então, isso a gente vai levar em conta. Então, quando você retira essas pessoas e ainda dando a última palavra, uma condenação, é uma morte virtual, né, que ocorre, e isso é bem sério. Então, é preciso levar isso de uma forma bem séria. E se tratando deles ali, alguns com influência, alguns com nenhuma influência em rede social, e ainda houve o bloqueio de contas desses empresários, algo grotesco, né, que muito, muito distante de qualquer fenômeno aí que daria para ser explicado através da justiça. Isso não é justiça, isso é perseguição, mais uma vez, é uso do lawfare, mais uma vez. Então, o caso dos empresários também ficou bem assim, ficou um símbolo daquela coisa. Primeiro tivemos, a gente falou aqui do Alan dos Santos, né, na modalidade jornalista, tivemos influenciadores, né, que eu citei aqui o Bernardo, tivemos aí, então, deputados que estão também protegidos pela unidade parlamentar, e aí chegamos em empresários que detêm de um poder econômico conhecidamente alto, e neles também chegou, e não houve nada, não poderiam ter contratado, como assim fizeram, os melhores escritórios de direito, mas não se trata de direito. Então, você não consegue usar o melhor que existe, porque aquilo está obstruído, aquela via não existe de defesa ampla do devido processo legal. Então, nós tivemos, e isso tudo influenciou, sim, nas eleições. Falar que isso não influenciou, óbvio que sim, eram pessoas que apoiavam o presidente Bolsonaro, pessoas que estavam ali falando a sua própria opinião em relação ao candidato que estava concorrendo ao pleito, né? Então, muito complicado isso, e é uma triste constatação da realidade, porque ainda sem solução esse caso, né? Não temos soluções, e pelo contrário, tivemos também recentemente a prisão de um empresário num acampamento,
pelos mesmos motivos, né? Ele teria dito, ele teria feito, mas ato preparatório não é condenável no direito brasileiro. E ato preparatório do quê? E aí eles se utilizam da revogação da Lei de Segurança Nacional, que foi inserida no artigo 359 em diante do Código Penal, né, que é a mudança de 2021, que quando eu leio aqueles artigos e os seus incisos, o artigo 359 e os seus incisos, eu vejo muito mais a conduta de quem está usando o lawfare do que quem é a vítima do lawfare. Então, quando eu olho para aquilo, eu falo, está aqui a solução jurídica para quem está cometendo, por exemplo, abuso de autoridade, sem dizer a lei de abuso de autoridade. Acho que foi emblemático também este ano, e cabe aqui o comentário, quando o doutor Sebastião Coelho falou naquela audiência pública, ele mencionou a lei de tortura, inclusive a tortura psicológica, que eu estou falando aqui da morte virtual, a tortura psicológica. Ele até menciona, no caso específico do Oswaldo Eustáquio, que teve uma tortura física até. Então, nós temos leis para que esses abusos não ocorram, mas o problema é que quem julga, quem está julgando, quem está à frente, quem vai mensurar se o direito é legítimo, se a defesa é legítima, se essa legislação pode ser aplicada nesse caso concreto, são os mesmos que estão instrumentalizando o lawfare. Então, a gente está correndo atrás do próprio rabo nesse sentido, desculpa o termo, mas é assim que eu me sinto. A gente está num círculo vicioso que não é rompido, e as formas de romper isso, institucionalmente dizendo, não estão sendo praticadas, e a gente fica naquele exercício simples, né, das coisas, mas isso vem em decisões em cascata. Então, uma péssima decisão jurídica, técnica, minha crítica aqui é técnica, em relação às decisões do ministro Alexandre de Moraes, já está em cascata, ocorrendo em outras esferas, em primeira instância, no CNJ, no STJ. Então, isso é grave, porque isso é um abalo permanente, né, dado por uma desculpa política, mas um abalo permanente em tudo que nós temos como correto, justo, ético, moral e legal. Então, a gente está tendo, ao meu ver, um processo aí de anomia. Tudo que é fora da norma está sendo concretizado por aqueles que operam a norma. Eu acho isso muito grave. Bom, a gente também discutiu bastante o papel do TSE, que foi bastante protagonista, né, nesse ano. O ministro Alexandre de Moraes, como a Fabiana já comentou, cumulou aí as funções de presidente do STF e do TSE, e como presidente do TSE, acredito eu, negou o pedido da campanha do presidente Jair Bolsonaro para investigar as inserções de propaganda eleitoral no rádio. Adriano, a gente falou mesmo desse papel do TSE, né? O que cabia ao TSE, o que cabe ao STF, que também ficou meio confuso esse ano, né? Por conta dessa questão houve modificações nesse processo eleitoral. Esse processo eleitoral foi muito atípico. A Justiça Eleitoral não teve nunca a experiência semelhante a que teve esse ano. Nós tivemos uma resolução que modificou o próprio processo eleitoral no andamento da eleição e que modificou de uma forma bastante profunda, porque deu ao TSE o poder de fazer suspensão de perfis, de publicações, enfim, de links, inclusive de matérias jornalísticas, enfim, por meio de decisões sumárias e aplicado de modo geral. Portanto, sem o direito ao devido processo legal. Isso é um poder que em nenhuma democracia se vê. Você decide sobre um determinado tema e, por semelhança, atribui aos serventuários da justiça o poder de aplicar. Então, o que é que aconteceu? Se você teve vários perfis que foram tirados do ar, ou matérias que foram suspensas, por semelhança, ainda que nada tivesse de irregular. Isso foi algo que aviltou a liberdade de expressão e o direito de defesa. Essa resolução que nós já comentamos aqui no Fora dos Autos foi um dos instrumentos muito impactantes, que, inclusive, deve inspirar um novo projeto de lei que já se fala que o novo governo deverá apresentar ao Congresso Nacional de
limitar a utilização das redes sociais a pretexto de regular, né? Por outro lado, o Tribunal Superior Eleitoral também, nesse caso que você mencionou, Rossana, das inserções de rádio, a negativa a que houvesse a investigação. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, aí é uma das novidades que o Tribunal Superior Eleitoral implementou, que nunca nenhum presidente do Tribunal Superior Eleitoral foi, ao mesmo tempo, juiz da propaganda. Isso é uma matéria, sempre foi afeta aos juízes, inclusive advindos da área jurídica, digamos assim, aos ministros que foram indicados por serem advogados do 5º Constitucional. E por juízes que estavam lá com assento do STJ. Nós tivemos, nesse caso, o ministro criou, na verdade, um grupo de juízes auxiliares, diferentemente do que manda a lei eleitoral, e ele se inseriu, de maneira que as principais ações e questões envolvendo propaganda eleitoral, ele trouxe para si, ele avocou para ele. E aí ele passou a decidir, na verdade, se você observar durante essa eleição, o ministro Alexandre de Moraes foi o juiz protagonista em todas as grandes causas de propaganda eleitoral, que a rigor ele apenas decidiria como voto de desempate. Ele passou a ser relator e a tomar decisões bastante severas. Cito esse exemplo que você mencionou desse questão das inserções da rádio, que o pessoal apresentou estudos técnicos e pediu, e ele negou sumariamente e ainda mandou colocar o autor dessa representação no inquérito que ele preside no Supremo Tribunal Federal. A gente ri porque não há... É tão impressionante, quer dizer, ele como presidente do TSE e um relator que ele se colocou avocando, ele torna inepta a peça, diz que aquela investigação não cabe, que aquilo, inclusive, é para tumultuar a eleição. O cara foi reivindicar um direito dele, não, você está tumultuando a eleição, e mais, lá para o inquérito que eu estou presidente do Supremo. Veja que absurdidade. E essa mesma prática foi feita quando o PL ingressou com aquela discussão das urnas eletrônicas, né, pedindo, consoante está previsto nas resoluções na legislação eleitoral, pedindo aquela perícia, auditoria, com base em um estudo também, uma auditoria apresentada. O próprio ministro Alexandre de Moraes também foi o relator. Quer dizer, na verdade, esse caso é interessante, porque o pedido, que é judicial, ele vai distribuído para a ministra Carmen Lúcia. Ela diz, não, isso não é uma representação de natureza processual, ela é de natureza administrativa. Manda para o ministro Alexandre de Moraes, que julga como se judicial fosse. Inclusive, aplicando uma multa aplica uma multa utilizando o Código de Processo Civil, por má-fé processual. E também manda as pessoas, o presidente do partido e a empresa e os auditores que apresentaram o estudo para o inquérito dos atos antidemocráticos. Então, todos eles, observem, todos os que exercitaram, Fabiana, isso aqui é impressionante, todos os que exercitaram remédios jurídicos previstos nas leis e resoluções estão também, porque exercitaram um direito processual seu, estão no inquérito, sendo investigados. Isso é a clara, típica criminalização do acesso à justiça. O acesso à justiça é uma garantia do cidadão, uma garantia constitucional. Todo cidadão tem pleno acesso à justiça. E aí você transforma o acesso à justiça em algo a ser investigado, em um inquérito como ato antidemocrático. Então, é muito curioso essas questões. Assim, eu estou falando curioso e estou rindo porque é tão absurdo, do ponto de vista jurídico,
que impressiona. E aí, veja, o que é que me impressiona também muito, e eu tenho insistido nisso, é o silêncio que dói da comunidade jurídica. E, em algum caso, até dos apoios. Eu cito assim, por exemplo, me chama muita atenção, aquele grupo de esquerda prerrogativa, vulgo Prerro. O Prerro se notabilizou por ataques sistemáticos em lives, em artigos, por juristas constitucionalistas ao ex-juiz Sérgio Moro, por quebra do dever de parcialidade, por lawfare, pedindo garantias de toda a ordem nos processos penais. Mas, nesses casos, o que mostra que tem um viés político, porque, nesse caso que nós estamos citando, e estão em jogo liberdades públicas e graves violações de direitos e garantias individuais previstas na Constituição, o silêncio ou até o apoio, o acompliciamento é impressionante. Eu acho, sabe, para todos assim que estão vendo a gente, é que as pessoas passam, as instituições ficam e ficam também as más práticas. Porque o poder que é abusado, o abuso de poder, é muito difícil depois você voltar o poder para o tamanho dele. Um poder hipertrofiado, anabolizado, para voltar para ele, digamos assim, para o escaninho dele, dentro da figura e do viés constitucional, é muito difícil. E nós temos hoje, assim, lamentavelmente, aquele que é o guardião da Constituição, que durante a vigência do regime autoritário, no AI-5, eu quero lembrar a vocês que foi que aconteceu. Quando, por exemplo, esse pessoal da esquerda, guerrilheiros até, enfim, que eram presos, muitas vezes foram manejados habeas corpus e alguns concedidos por juristas da estirpe, por exemplo, de um Sobral Pinto. Aí veja, Rossana e Fabiane e vocês todos, iam bater na porta de quem? Alegando os atos autoritários, sem direito de defesa, sem devido processo legal. Ia pedir a proteção a quem? Ao judiciário. Hoje, você vai pedir proteção a quem? Se esses atos que estão sendo questionados e têm sido objeto de, na verdade, violação da Constituição, de limitação da liberdade de expressão, cerceamento das liberdades públicas, das garantias individuais, ataque, inclusive, a atividades econômicas de jornalistas e empresários, você vai recorrer a quem? Se o ato atacado é justamente feito por quem vai julgar o habeas corpus ou uma medida cautelar ou um mandado de segurança. No final das contas, portanto, o pior tipo de ditadura ou de autoritarismo é aquele praticado por quem julga. Porque contra esse, você não tem a quem recorrer, nem que porta bater. E é o que nós estamos vendo no Brasil. Porque a única porta que poderia ser batida é a do Senado, mas o Senado está com dor no joelho já, porque está tanto tempo acocorado, está de joelhos há tanto tempo, que nós estamos vendo os abusos assomarem, o que é muito triste. E a gente comentou, Adriano trouxe a resolução, que eu queria comentar também, né, Fabiana, que essa resolução foi também emblemática esse ano, né, algo que a gente nunca tinha visto, tanto poder assim na mão do TSE, e decisões polêmicas no sentido de que o Adriano citou também, é decisão administrativa, é judicial, é processual, é criminal, né, é cível, enfim. Também teve essa confusão esse ano, né? A gente teve a DPF sendo utilizada para afastar prefeito, quer dizer, foram vários meios utilizados de maneira que a gente não conhecia, ou que nunca tinha visto, pelo menos. Na verdade, nem existe, né, para isso. O objeto não é esse, a forma, assim, o direito, ele é processual também. Então, processualmente, ele exige, né, uma forma para que não haja erros graves, e aí provocado pelos próprios autores. É muito complicada essa questão, mas da resolução, eu preciso destacar, não é que o doutor Adriano tenha falado, mas destacar o quão grave é
que na resolução do TSE existe a previsibilidade de verificação extraordinária. Isso quem coloca é o próprio TSE na resolução. É feita por um partido político, quando ele identifica algo que poderia ensejar na verificação extraordinária feita pelo TSE. Foi isso que o PL fez. Ele viu algo que poderia lá inserir, entrou com a própria forma correta, administrativamente, verificação extraordinária, e recebeu uma condenação de 22,9 milhões de reais, e ainda a inserção do técnico, que é um engenheiro, um dos idealizadores da própria urna eletrônica, né? Alguém que estava apontando um erro que tem que ser corrigido, tem que ser discutido, tem que ser falado, é algo palpável, e é para isso que o nome serve, verificação extraordinária, provocada por um partido político, não há erro algum, e ao contrário, aí, como disse o doutor Adriano, até anotei, criminalização do acesso à justiça, porque realmente, se você vai se socorrer da justiça para que ele, então, faça, né, o que está previsto em lei, você é criminalizado e jogado ali no inquérito. Então, isso é tão absurdo nesse aspecto aí, e essa mistura que você mencionou, Rosana, do que é administrativo, do que é judicial, do que é penal, do que é civil, por exemplo, essas multas combinadas com prisão preventiva, modalidade de prisão preventiva sem o uso restrito ali da lei, porque não é assim que se aplica a prisão preventiva. Então, e fora a apreensão de 117 caminhões. É muito grave tudo isso, né? A gente está vendo, assim, coisas, por exemplo, essa apreensão, eu não sei apontar se ela é na esfera administrativa do TSE, se é na esfera jurídica do TSE, se é na esfera jurídica do STF, quem é que está emitindo? Quem é, a gente sabe, mas se utilizando de qual papel? Então, essa mistura, né, que serve para confundir operadores do direito com muita prática, e não ter acesso à defesa. Eu vi a defesa de uma das partes aí, de um dos caminhões, porque tiveram caminhões apreendidos que as pessoas alegam que eles estavam estacionados próximo ao local, e muitos deles são distribuidor de alimentos, de outras coisas. Realmente pode ser a verdade, mas você não tem um mecanismo de defesa para não deixar aquele caminhão ser apreendido, para já não ter a consequência pior que existe, que é, por exemplo, tirar o caminhão, né, de um profissional liberal, sem dizer também, porque não, das outras também empresas de transporte. Todo mundo sabe que transporte no Brasil de cargas, de tudo é feito através de caminhões. Então ele muda. Essas decisões não afetou só o campo político, mas as questões até de logística, do que você come, do preço que você paga, tudo isso tem um peso para a sociedade. É isso que o doutor falou também, é pertinentíssimo, doutor Adriano, falando a respeito de como isso, que as instituições ficam, mas as marcas ficam, só que essas marcas estão tão profundas que hoje você tem que pensar duas vezes no que vai dizer, no que vai judicializar, com receio do próprio juiz. O que é isso? Né? O que é isso? O juiz é a pessoa que você, como parte, você vai olhar e vai apontar. Estou falando como advogada, não, estou falando como parte. Você vai olhar e vai contar, e ele tem obrigação, dever. O dever é constitucional, ele tem que olhar e te ouvir, não te condenar, porque você ousou perguntar a ele o que está na lei. Então, olha, é gravíssimo tudo isso, e eu vejo declarações assustadoras do tipo do próprio ministro que a gente está falando, falta ainda prender pessoas, falta ainda aplicar multas do que ele está dizendo, do que ele está falando, porque se for algo assim tão grave, que está no meio da sociedade assim, né, que precisa ser preso, porque prisão, gente, é a pior consequência que pode ter, né? Mas se tem isso, dê a transparência, e a transparência, não existe essa obstrução de justiça, porque é assim que eu enxergo, de advogados, das próprias partes, que não sabem no que estão inseridos, qual crime estão praticando. E aqui, se eu pudesse fazer um apelo, ministros, pelo amor de Deus, parem de falar que pessoas cometeram
atos e fatos que não estão legislados. Não existe crime de fake news, não existe crime de opinião, não existe punição por ato antidemocrático. Eu li bastante lá o 359 e os incisos. Vou repetir, vejo muito mais a conduta de vossas excelências usando esses artifícios da lei, do que as vítimas. Para mim, são vítimas do sistema judiciário brasileiro atual de 2022. Vexatório, para dizer o mínimo. E como diria o doutor Adriano aqui, às vezes eu dou risada, mas é de muito nervoso, porque a gente não sabe nem como reagir. Bom, e quando reage ainda tem uma consequência, né? Mas antes de encerrar esse último programa aqui desse ano, eu quero chamar um vídeo especial que o meu colega e amigo Luciano Aro, da Gazeta do Povo, preparou para você que está assistindo. Que tal conhecer ideias que vão transformar a sua visão de mundo? Aproveite a promoção Mapa de Ideias Gazeta do Povo. Assinando agora o melhor jornal do país, você ganha de presente um verdadeiro tesouro do conhecimento. Quer ver? Um curso exclusivo sobre conservadorismo com o escritor Francisco Escorcim. Um e-book sobre os pensadores que orientam a visão de Rodrigo Constantino. E ainda, uma coletânea de artigos sobre o legado de Olavo de Carvalho. Não dá para perder, né? Clique no link e assine a Gazeta por apenas R$ 4,50 ao mês nos primeiros 3 meses. É só clicar aqui no link da descrição do vídeo para ter acesso a tudo isso e muito mais. Primeiro eu quero agradecer nossos convidados aqui, já vou passar a palavra para eles e agradecer você também que acompanhou Fora dos Autos ao longo desse 2022. E eu espero que a gente possa se encontrar em 2023 e continuar discutindo esses assuntos. Fabiana, vou te agradecer que está com a gente desde o começo, né? Obrigada por esse ano, obrigada pelos comentários, pelas opiniões, enfim, e pelas aulas que vocês dão aqui para a gente, né? Acho que não só eu, mas o pessoal que está em casa assistindo também gosta bastante de te ouvir. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Rosana. Agradeço as pessoas que passaram por aqui, vamos relembrar e deixar um grande beijo, né? Um grande agradecimento também à doutora Tameia, ao Liano, né, que estava conosco até pouco tempo, ao próprio Adriano, a equipe que fica aqui de bastidor da Gazeta do Povo. Eu quero agradecer, desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que Deus abençoe a família de todos vocês. E agradeço imensamente à Gazeta do Povo, se manteve fiel, firme, convicta a defender o que tem como base a sociedade aí, que é o bem, a justiça, a moral, a ética. Então, eu fico muito feliz de ter participado desse projeto aqui da Gazeta do Povo. Para mim é uma grande honra esse bate-papo de pensamentos jurídicos, abrir a discussão também. Agradeço a doutora Adriana aí, que tem dado verdadeiras aulas a nós, e eu quero desejar a você que está do outro lado, que nos acompanhou, que Deus abençoe a sua família, a você que está nos assistindo, que te guarde também, que 2023 seja um ano melhor, que a gente possa vir aqui e dar notícias positivas em relação à justiça, a justiça que tão bem prestou um serviço tão bom até o momento, né? Não gostaria mais de dar essas notícias tão difíceis para a sociedade brasileira, mas eu acredito na justiça, sou legalista e temos que abrir essa discussão mesmo para as pessoas entenderem o quão é grave, mas o quanto que nós podemos fazer como cidadão. Então, fica aqui a minha gratidão, principalmente aqui, à Gazeta do Povo, e o meu muito obrigada e até 2023, pessoal. Obrigada, Fabiana. Adriano, também muito obrigada, né? Uma aquisição mais recente aí do nosso programa, mas foi ótima a sua participação. Vou reforçar o que a Fabiana já falou e fala em todos os programas, é uma verdadeira aula aqui para a gente, especialmente com relação a essas questões eleitorais que foram tão complexas esse ano. E obrigada aí por toda a participação em todos os programas. Rosana, eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui com vocês, no Fora dos Autos, com você que comanda aqui, coordena, distribui a temática e conduz tão bem. Um prazer enorme estar com a Fabiana, que eu conheci aqui nesse bate-papo, eu já conhecia antes pelos programas, pelas participações dela, e tem sido um prazer imenso, também um aprendizado para mim, Fabiana, é sempre uma alegria. Ao Liano, que estava aqui conosco até pouco tempo, né, antes de mim, que eu vim substituir a própria Tameia,
que tanto abrilhantaram e tornaram Fora dos Autos, essa iniciativa da Gazeta do Povo, um instrumento tão importante de discussões de temas jurídicos que são complexos, que são difíceis, num momento difícil da política nacional, mas e, sobretudo, num momento difícil do próprio exercício da cidadania, do próprio papel que o direito tem na vida das pessoas e, sobretudo, que a Constituição tem como garantidora da soberania popular, da cidadania, do exercício dos direitos políticos. E quando nós estamos vivendo tantas incertezas, insegurança do que se pode falar, insegurança de como se expressar, receio de suspensão de contas, de desmonetização, que significa o preço pago pelo trabalho feito pelos profissionais de comunicação que atuam nas mídias sociais. Isso tudo portanto, um período bastante complexo. Acho que no ano que vem nós teremos desafios grandes também, e por isso, Fora dos Autos se torna assim, um instrumento tão importante. Então, parabéns à Gazeta do Povo. Quero desejar a todos que fazem parte do programa, então, que a gente nem conhece, que a gente nem vê, não é? Mas deixar um abraço a todos, à Gazeta do Povo, a todos que nos assistem, que Nosso Senhor ele sempre nasça nos nossos corações, que Ele esteja sempre presente em nossas vidas, mesmo para aqueles que não têm fé, mas a gente que é cristão, no meu caso, e católico, que tem o Natal é tão especial, mas para os que não são, que vejam como símbolo sempre de esperança, daquela criança que que simbolicamente nos convida ao exercício da humildade, né, do aprendizado, da abertura para o outro. Esse foi o exemplo de Nosso Senhor. E desejar um feliz 2023, que vai ser desafiador, tá certo? Então, Rossana, um grande abraço, Fabiana também, e a todos vocês que nos assistem. E assinem a Gazeta do Povo. Eu estou, inclusive, renovando a minha assinatura, porque é um jornal importante, que faz um papel importante e que precisa ter do leitor justamente o apoio para ter acesso às informações livres, a informações desvinculadas de recursos do poder público e, portanto, com a liberdade editorial que permite o exercício da livre imprensa, tão necessário nesses momentos que o país vive. Um abraço a todos. Verdade. Obrigada, Adriano. Obrigada à nossa equipe técnica aqui que colocou esse programa no ar toda semana. E a gente se vê em 2023, então, com mais debate aqui sobre decisões judiciais e também o que acontece fora dos autos. Tchau, gente.